galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei suas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar, vou avançando. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Declare isso. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar, vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando. Declare para sua família. Nada vai nos parar, nada vai nos parar. Do céu podes me ouvir, bem perto estás de mim, não me deixas. Pra sempre em teu amor, seguro eu estou e te confio. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei
que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. E não há outro como Jesus. Confiarei somente em ti. Tua perfeição é incomparável. Do início ao fim estás, para sempre reinarás. Não há outro como Jesus. Ao céu as mãos levanto, rendido a ti eu canto. A minha vida eu sei que tu guiarás. A tua voz acalma o mar e a minha alma. Em ti descansarei, no controle estás. Em ti descansarei, no controle estás. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem-vindos, a mais um culto da família. Como nós temos nossa programação, toda primeira quinta-feira do mês, certo? Nós trazemos uma palavra aqui para a família. Então, queria desejar a todos vocês que estão em casa, nos assistindo, que o Espírito Santo hoje ele possa estar com vocês, e fazer com que vocês compreendam toda a palavra que será dita aqui e que venha edificar as nossas vidas, porque esse é o nosso objetivo. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson. Nós somos, aqui é minha esposa Lorena, nós fazemos parte da Igreja de Deus na Terra e congregamos aqui na Igreja Ramo da Videira. Amém? Então, hoje a gente queria começar uma série de ministrações falando um pouquinho sobre casamento, que é um tema que tem sido muito atacado hoje na sociedade moderna, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O casamento hoje, nós vemos assim que o inimigo tem investido muito contra ele. E é com o casamento que a gente começa a nossa família. Então, é um tema muito importante, que a gente vai trazendo, a partir de hoje, alguns temas pontuais, muito importantes para a edificação da nossa vida conjugal. Então, você que está participando hoje, eu já quero deixar esse convite para que a gente faça esse compromisso de toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, estarmos juntos. Amém? Eu vou passar a palavra aqui para a Lorena, para que ela se apresente também e fale um pouquinho. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer imenso estarmos aqui nesta noite para falarmos um pouquinho para as famílias, porque Deus ama a família, Deus ama a nossa família, Deus ama a sua família. E hoje nós trazemos um tema muito especial. E eu tenho certeza que esse tema chegará no coração de cada um que está nos assistindo nesta noite.
E o tema que nós vamos falar hoje é quem ama se compromete. E eu quero que agora, nesse momento, na sua casa, você coloque a mão no seu coração e fale assim: eu vou me comprometer com a minha família. Repita comigo, Alisson. Eu vou me comprometer com a minha família. Amém. Amém. Então, agora eu vou passar a palavra e aí a gente vai ter uma conversa, né? Nós vamos falar, vamos deixar Deus falar e que possa chegar, que a nossa fala, que aquilo que Deus colocou no nosso coração, entre na sua casa com todo amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos iniciando, né, essa série aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre casamento. Nesse período de mais de um ano de pandemia, onde os casais eles tiveram que conviver um pouco mais, né, uns com os outros, em suas casas, e muitos problemas que estavam ali ocultos, desgastes já no relacionamento, eles foram aparecendo. E isso foi chegando aos pouquinhos, né, até os líderes de igreja, os pastores, e nós presenciamos isso também, né, com vários depoimentos, várias situações que ocorreram. E a gente entendeu ser importante estar trazendo temas relacionados ao casamento. E hoje nós estamos começando aqui com um tema muito importante, né, e a gente vai estar trazendo aqui a visão de uma líder de casais norte-americana, Nancy Van Pelt, que também ela é pastora e também é psicóloga. E ela tem um trabalho muito bonito com família. Primeiro, ela tem uma família muito abençoada. E tem um trabalho também voltado para famílias, né? Restauração de famílias, certo? Então a gente vai estar trazendo um trabalho aqui, está citando muito aqui o trabalho dela. Inclusive a gente está trabalhando com o livro Felizes no Amor, né, que é dessa autora, Nancy Van Pelt. E o primeiro tema é quem ama se compromete. É o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui. E eu queria iniciar a ministração hoje com uma frase, né, que ela colocou aqui no livro dela. Ela diz assim, que alguém definiu o casamento como sendo a completa dedicação da pessoa no seu todo para alcançar um estilo de vida completo. Então, o que é que a gente entende com essa frase que seja casamento? É a completa dedicação de uma pessoa para que ela alcance, né, um estilo de vida completo. Então, o casamento, ele não é obtido por acaso. Um casamento significante, um casamento feliz, que, por conseguinte, vai nos dar uma família estruturada, uma família segundo os planos de Deus, não é algo que a gente consegue facilmente, não é algo que acontece por acaso, não é algo que fica a cargo da sorte. Muito pelo contrário, é algo que nós precisamos nos dedicar, trabalhar muito para isso, e isso começa com os cônjuges. Depois que chegam os filhos, eles também vão ter que aprender para que essa família continue crescendo nos caminhos de Deus. Mas, inicialmente, é o marido e a esposa que tem que assumir esse compromisso de construir uma família segundo os padrões de Deus. Amém? Então, essa frase define muito bem, né, que é uma completa dedicação. Não é um dos cônjuges esperar que só o outro faça as coisas. Ou não querer se esforçar também para que isso aconteça. Então, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que saber qual é o meu papel nessa relação. Amém? E aqui nós dividimos em 6 pontos, né, que a gente vai tentar passar assim, de uma forma bem sintetizada, esses pontos, para que a gente entenda um pouquinho sobre esse tema, quem ama se compromete. Então, o primeiro ponto que a gente colocou aqui é viver juntos não é o bastante. Viver juntos não é o bastante. Hoje, a sociedade, de uma forma geral, ela entende que muitas vezes não é preciso ocorrer o casamento em si para que um casal seja feliz. E aí entra em cena o que a gente chama de união estável. E outras uniões também, que não é o nosso tema aqui, mas que a gente sabe que
Hoje, os casais eles vivem juntos e muitas vezes não querem assumir o compromisso do casamento. Muito embora o casamento hoje esteja fragilizado, porque uma pessoa hoje, quando casa, é fácil de separar. A sociedade ela mudou muito e no Brasil não foi diferente. Antigamente, um casamento, para ele, depois dele ser realizado, para ele ser desfeito, dava muito trabalho. Por quê? Porque existia ainda aquela ligação entre o Estado e a igreja, né? Então, o Estado ele tinha essa visão ainda cristã. E quando um casamento vinha para um juiz para ser desfeito, todos os esforços eram feitos na tentativa de recuperar esse casamento, o que não acontece mais hoje. Hoje é muito fácil um casamento ser desfeito, né? É muito fácil. E surgiu aí, nesse caminho aí, surgiram esses tipos de uniões, né? Que não é o casamento, a pessoa vive junto ali e acha que é a mesma coisa, mas não é. Tá certo? Então, o primeiro tema é justamente esse. Viver juntos não é o bastante. A gente precisa assumir um compromisso. Um casamento como era antigamente, onde cada parte dessa relação se compromete para fazer com que isso dê certo. Essa relação tem que dar certo. Amém? Então, tem que ter uns princípios bastante claros e sólidos para que a gente consiga obter um casamento significativo. Você tocou nesse ponto, eu acabei lembrando, né, que hoje, muito comumente a gente vê muitos jovens dizendo, primeiro eu vou morar junto, para depois eu vou ver se vai dar certo, aí se der certo, depois eu caso. Isso eu acho que é uma grande mentira, né, que a sociedade vem plantando no coração das pessoas e acabou se tornando um modismo, onde as pessoas moram junto para depois casar. E aí a gente vê o que é que acontece. A relação se desgasta, depois cada um vai para o seu canto. Se já está fácil, né, terminar um relacionamento onde foi feito um acordo judicial, imagine entre duas pessoas, né, que começaram, que estão morando juntos. Então, a gente precisa realmente voltar, né, aos princípios, a gente precisa acreditar nessa instituição, que é a família, que é o casamento, que é algo sólido que Deus nos deu, e com certeza para nos proteger, né? O casamento também é uma proteção. Quando a gente faz uma união civil, a gente está se protegendo. Então, é algo maravilhoso que Deus deixou para nós. Amém. Amém. E o segundo ponto, né? Primeiro ponto, viver juntos não é o bastante. Isso a gente sabe, que o casamento é algo muito importante para nossas vidas, para a família. E o segundo ponto que a gente quer trazer aqui é investir no relacionamento. Duas pessoas buscando a solução de problemas. Como eu falei no início, muitas pessoas pensam que vão se casar e tudo vai correr naturalmente, que o casamento ele vai acontecer de forma natural. E aí, como eu falei no início, né, é preciso entender que o casamento, para que ele aconteça de forma significativa, para que ele seja duradouro, para que ele seja um casamento significante, feliz, precisa de um comprometimento a fundo de cada parte desse casamento. Então, a gente trouxe aqui um exemplo da escada de Platão, que é um exemplo que a autora ela traz, onde nessa escada, imagine uma escada. Os dois lados da escada, cada lado dessa escada, representa um dos cônjuges, o marido e a esposa. E os degraus é o que liga esse casal, é o que une esse casal. Então, vamos imaginar aqui algumas coisas que possam unir o casal. Primeira coisa, a atração física. Seria o primeiro degrau dessa escada. A atração física une o casamento. Esse é importante, mas não é só isso. Isso é só o primeiro degrau. Se a gente for subir nessa escada e encontrando os outros degraus que unem esse casal, a gente pode citar aí o respeito mútuo, a comunicação efetiva, de um conversar com o outro, de ter tempo para ouvir. O companheirismo. E aí eu vou colocar agora o último degrau, lá no topo dessa escada, que é o que vai unir esse casal,
que é a comunhão com Deus. Amém? Então, esse casal, eles precisam ter comunhão com Deus. No Velho Testamento, se a gente lê, na lei judaica, existia lá uma ordem para que o povo judeu não se casasse com nações estrangeiras. Então, não podia haver esse casamento com Israel e nações estrangeiras. Por quê? Porque aquelas nações, elas adoravam outros deuses, e não o Deus verdadeiro. Então esse casamento, lá na frente ia ter problema, porque cada um ia seguir numa direção em adoração. Então hoje a gente precisa entender que o casal, eles precisam estar com o mesmo foco, olhando para o mesmo alvo, que é Jesus Cristo. E esse é o degrau maior, que vai realmente unir o casamento em amor, em respeito, né? E nas várias áreas que um casamento pode ter. E assim, eu recebi um vídeo, né? A pastora enviou um vídeo para mim, que eu achei bastante interessante, porque as pessoas, geralmente, eu já ouvi bastante essa frase, que os opostos se atraem. Até que ponto esses opostos vão se atrair? Né? Aí você está lá no relacionamento, você está na igreja, a pessoa que você está se relacionando, não. É uma pessoa do mundo, é uma pessoa que não tem princípios, é uma pessoa que não acredita na família, e várias outras características lá. Mas você está tão envolvido nessa situação e fica acreditando que os opostos é que se atraem. E depois, né, que esse relacionamento se consuma, que eles dois vêm a morar na mesma casa, que os problemas começam a surgir, muitas mulheres ficam impossibilitadas de ir à igreja. Por quê? Porque casou com uma pessoa que não tem nenhuma compatibilidade. Então, a gente tem que desfazer essa imagem, desfazer esse conceito que nós, né, durante muito tempo, a gente ficou lá reproduzindo de que os opostos se atraem. Na verdade, não. A gente precisa ter alguém que pense como nós. Claro que não somos iguais, somos diferentes. Eu e meu marido, nós somos diferentes. Mas nós temos o mesmo propósito. A nossa casa está firmada em Cristo. E é isso que nos une. E a gente precisa ter isso muito bem organizado na nossa vida e como peça principal. Porque o casamento que não tem Deus, Senhor Jesus como centro, é um casamento que será fadado ao divórcio futuramente, né? Então, esse é o pilar mais importante da casa. Esse é o degrau que nós precisamos almejar a chegar. E a sempre estar, né, subindo e indo a esse degrau que é o Senhor Jesus. Amém. É como o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 3, né, que o fundamento é Jesus Cristo. E a gente tem que ver agora como a gente constrói nossa vida sobre esse fundamento. Como é que a gente vai construir nossa família, nossos relacionamentos, sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo. E sobre o que a Lorena falou, desse conceito equivocado do mundo, que os opostos se atraem, né, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz que tornamo-nos uma só carne quando nos casamos. Então, o marido e a esposa, eles se tornam uma só carne. Então, não pode haver mais segredinhos, né, entre os cônjuges. Não pode haver mais senha de celular que o outro não sabe. Não pode haver mais coisas ocultas dentro de um casamento, porque isso são janelas, são portas que são abertas para que o mal entre, para que esse leito conjugal, que deve ser sagrado, como a palavra fala, seja contaminado. Estão entendendo? E o casamento, ele deve... a maior meta de um casamento, né, na verdade, é a busca ao Deus verdadeiro, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a maior meta de um casamento. Quando nós nos casamos, nós temos sonhos e objetivos, mas temos que entender que o principal objetivo de todos é fazer com que nós venhamos a ter a nossa salvação. Hoje eu tenho minha esposa, nós temos 2 filhos, e a minha meta principal é fazer com que nós, naquele grande dia, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estejamos confiantes diante dele, na certeza da salvação. Amém?
queria fazer um parêntese aqui, que nós vamos estar no grupo de casais, Amor para Toda a Vida, no grupo do WhatsApp. Amanhã nós estaremos disponibilizando 3 tarefas relacionadas a esse tema, que cada cônjuge, no seu celular, ele vai receber lá um modelo, né, no grupo, e ele vai ter que preencher e fazer essas atividades, certo? Vocês vão fazer essas atividades, porque faz parte aqui do nosso treinamento, tá bom? Então, nós vimos até agora 2 pontos, não foi? Viver juntos não é o bastante. E qual foi o outro ponto? Investir. Temos que investir no relacionamento. Terceiro ponto, esse ponto é muito importante, vou pedir que você preste muita atenção agora, porque ele fala assim, de relações que precisam de atenção. Então, tem que buscar ajuda, mas quem é que pode ajudar? A quem recorrer? Certo? Primeiro, muitos são os casais que, pelo fato de sentir que problemas matrimoniais são incompatíveis com uma vida espiritual significativa, relutam em buscar aconselhamentos, ou mesmo em admitir que seu casamento chegou ao ponto de precisar de ajuda. Então, esses casais sentem que fracassaram espiritualmente se tiverem de admitir que existem problemas no lar. Entretanto, se conseguirem imediato socorro para o matrimônio em dificuldade, evitarão muita dor desnecessária. O que é que a gente quer trazer aqui? Tem muitos casais, principalmente na igreja, que eles acham que eles não podem ter problemas matrimoniais, porque isso não vai condizer com a vida espiritual. Eles pensam assim, poxa, o que é que o pastor vai pensar? O que é que o irmão vai dizer? Eu sou um líder, eu sou alguém que está no grupo de louvor, eu sou alguém que está na diaconia, eu sou alguém que está em algum ministério, eu com problemas no relacionamento, isso não vai cair bem, não vai soar bem. Meus irmãos, esse é o problema. Quando nós suspeitarmos de qualquer problema, por menor que seja no nosso relacionamento, nós temos que buscar resolver esse problema, e se nós não conseguirmos resolver, a gente tem que buscar ajuda sim. E essa ideia de que problema no casamento não combina com vida espiritual, na verdade, quem tem sua vida espiritual em dia, quem tem sua vida espiritual bem cuidada, quem cuida da sua vida espiritual, ele busca ajuda quando não consegue resolver esses problemas. Não só no casamento, mas na família de uma forma geral. Amém? E aí, eu tenho uma estatística aqui, que ela é de 10 anos atrás, mas achei interessante trazer. Né, que 60% dos casais que se deparam com problemas conjugais, eles buscam seu líder espiritual. Mas esses casais, às vezes eles não confidenciam, ou eles não contam os problemas mais sérios que eles estão enfrentando, ou eles omitem alguma coisa. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos muitos líderes que eu creio que não seja nem por má intenção, mas talvez por um despreparo. Esses líderes, eles costumam, nas suas ministrações, nos seus sermões, ilustrar situação real de casais que ele ajudou, que ele aconselhou. Então, as pessoas, quando estão do outro lado vendo isso, elas pensam assim, bom, eu estou com um problema, mas se eu for confidenciar o meu problema para esse líder, será que amanhã ou depois eu não vou estar também sendo citado no exemplo do sermão lá na frente? E eles ficam receosos, às vezes, em compartilhar os seus problemas. Quando eles não fazem isso, a igreja, ela não identifica os problemas do seu público, do seu pessoal, e aí fica limitado no sentido de oferecer ajuda precisa, uma ajuda inteligente que possa resolver aquele problema. Amém? Agora, outra coisa importante. A pessoa que está recebendo ajuda, ela tem que entender também que quem oferece ajuda, seja o líder espiritual, o conselheiro, o pastor, ele tem limite. Ele não vai resolver todos os problemas e não vai resolver o problema sozinho. Depende de cada um de nós, né, entender a escada de Platão. Construir esses degraus, certo? Para que o casamento ele seja sólido, seja um casamento firme,
um casamento adequado, um casamento cristão, um casamento que realmente venha lá na frente influenciar outros casamentos, dentro da nossa família, do nosso rol de amizades e, principalmente, influenciar os nossos filhos. Os nossos filhos hoje, eles precisam ver o nosso casamento dando certo. Eles precisam ver a felicidade dos cônjuges no casamento, para que eles voltem a acreditar no casamento e eles queiram também ter um casamento dessa forma, um casamento feliz. Amém? A gente tem que mudar essa geração com o nosso exemplo hoje, de trazer novamente esperança para os jovens, né? Começando pelos nossos filhos, pelo nosso rol de amizades. E o casamento, né, ele pode fazer muito na nossa vida espiritual, né? As pessoas hoje, elas não querem mais apenas ouvir falar. Se eu chego aqui e abro a Bíblia e digo assim, casamento é algo de Deus, é algo muito bom, mas as pessoas, elas ficaram assim, elas ouvem isso, que é bom, mas quando elas olham na prática, elas não acham, elas não encontram. Então elas precisam ouvir, mas precisam ver também, próximo a elas, o exemplo real disso que a gente está falando. Então, se a gente quer influenciar a nossa família, primeiro, nosso casamento tem que ser perfeito. Amém? Nossos filhos têm que estar em obediência. Nós não podemos ter filhos rebeldes. Nossos filhos têm que ser obedientes. Quando a gente chegar no lugar, nossos filhos têm que ter toda a reverência para conosco, né? Para que as pessoas que estão à volta ali, elas vão ficar impactadas. Poxa, mas o que eu vejo agora é menino rebelde, é menino que fica esperneando, menino que fica afrontando os pais. Mas eu estou vendo ali algo diferente naquela família. Eu estou vendo ali um casal que não vive de aparência, não. A gente falava assim, tem que andar de mão dada, né? A gente já ministrou alguns congressos, alguns cursos de noivo, para casais. Tem que andar de mão dada. É muito bom andar de mão dada, mas não adianta andar de mão dada se está brigado dentro de casa, se não está educando os filhos da forma correta, se não ora dentro de casa, se não lê a Bíblia dentro de casa, se não busca a Deus. Não adianta estar andando de mão dada, porque ela é só aparência. Não é verdade? E também, Alisson, tem a questão, né? Muitas pessoas, eu já ouvi, né, esses relatos, até mesmo agora durante a pandemia, muitas pessoas dizendo que, meu Deus, eu não estou aguentando mais ficar em casa, meu Deus, como é que eu vou conviver? Porque o marido, né, geralmente saía, passava o dia fora, e a mulher vice-versa, e agora está tendo que conviver mais tempo juntos. Então, assim, que tipo de relacionamento, né, as pessoas estão construindo? Um relacionamento que não se suportam, que só pode conviver junto à noite, rapidinho ali, né, toma um café e vai dormir. Então, nós precisamos fazer acontecer. Não adianta eu pedir ajuda, porque eu preciso de uma ajuda no meu relacionamento, eu quero mudança, eu quero transformação, mas eu não quero colocar em prática. Porque colocar em prática, meus irmãos, requer obediência, colocar em prática requer trabalho, mas quando a gente coloca em prática, depois a gente colhe, e o fruto é maravilhoso. É muito bom, porque depois você vive uma vida feliz, você tem uma família sólida, você vai ter filhos, né, maravilhosos, que vão honrar primeiro a palavra do Senhor e depois vai estar dando frutos junto com você na sociedade. A nossa sociedade, como o Alisson falou, está precisando visualizar casamentos fortes. Não é essa geração Nutella que por qualquer coisa está aí se separando, né, terminando, porque nós somos diferentes, eu descobri que ela é diferente, ou então a paixão acabou. Casa com esse conceito de que eu estou apaixonado, eu estou vislumbrando um relacionamento maravilhoso. E aí, quando vem os problemas do dia a dia para colocar em prática, e aí? Cadê a força? Cadê aquela aliança que foi feita no altar? Né? Cadê aqueles 1000 eu te amo? Antes, quando estava para ir embora, eu te amo, meu amor, eu te amo, não vejo a hora da gente ficar junto depois que casa. Então, nós precisamos fazer acontecer. E para fazer acontecer, é dia após dia. É dia após dia. E só mesmo com comprometimento no relacionamento é que se vai conseguir chegar ao ideal. Que o ideal é o quê? Uma família firmada na rocha.
Amém? Amém. E para a gente concluir esse terceiro ponto, que é buscando ajuda. Se seu relacionamento está passando por problema, não pense que o fato de você procurar ajuda vai diminuir em algo a sua espiritualidade. Não. Pelo contrário. Você estará sendo mais espiritual se buscar ajuda. Tá certo? E eu coloquei aqui algo importante. Quando há o problema e apenas um cônjuge quer pedir socorro, o outro não quer, o que é que a gente faz? Então orienta você que está com problema, que o seu cônjuge, ele não quer ajuda, ele não quer buscar ajuda, e você já chegou à conclusão que precisa de ajuda, busque ajuda, mesmo que o seu cônjuge não queira. Porque eu creio que Deus, ele olha com carinho para isso. Né? Quando o integrante da família, ele busca ajuda, ele quer que a família realmente aconteça, seja da forma que Deus quer. Então Deus olha com muito carinho para isso. Então mesmo que um cônjuge não queira, se você já esgotou todas as possibilidades dos dois juntos buscar ajuda, se um não quer, busque ajuda você mesmo. Tá bom? Vamos passar para um outro ponto aqui agora. O quarto ponto, eu coloquei assim, bênção ou tormento. É o que o casamento pode ser. Ele pode ser uma bênção ou pode ser um tormento. Depende de quem? Depende dos integrantes, né, desse casamento, dos cônjuges. Amém? Um casamento, independente do problema ser pequeno ou ser um problema grave, quando o problema existe, ele caminha para três direções. Três direções. A primeira é o divórcio. E o divórcio é algo que a gente fala aqui que não compete à igreja. Não cabe à igreja pensar nesse problema. Mas é muitas vezes o que acontece aí fora. Por quê? Porque é a solução mais fácil. Os problemas no casamento começam a surgir. Às vezes, a imaturidade dos cônjuges não permite enfrentar esses problemas de frente, até com a ajuda que a gente acabou de falar. E aí eles pensam logo na alternativa. Bom, não está dando mais para mim, divórcio, vamos nos divorciar. E aí as estatísticas mostram o quê? Que quando isso acontece, esse divorciado vai se casar de novo e vai acontecer o mesmo problema. Ele entra numa outra relação, achando que o problema foi naquele casamento, mas o problema se repete no novo relacionamento e o divórcio volta a acontecer. Certo? Então, são três caminhos que um casamento deteriorado ele segue. Esse é o primeiro. E essa escolha do divórcio é a mais imatura. Tá certo? A escolha mais imatura. O segundo ponto, o segundo caminho, né, a segunda alternativa é suportar um relacionamento de indiferença. Em outras palavras, dar a impressão de que está tudo bem, usar uma máscara. Isso acontece sem que se faça um esforço no sentido de melhorar a situação. O mundo jamais tomará conhecimento da terrível situação no lar, a não ser que um dos cônjuges dê com a língua nos dentes. E assim os dois representam um falso papel diante dos outros e suportam em silêncio um relacionamento desgastado. Então, essa também é uma decisão imatura, né, de colocar uma venda nos olhos e seguir num relacionamento achando que está tudo bem. É como eu falei, está andando de mão dada, está tentando mostrar uma coisa para as pessoas, mas dentro de casa não é aquilo. É um relacionamento que já se desgastou. São aqueles probleminhas que começaram pequenininhos e não foram resolvidos ou não foram resolvidos adequadamente. E esses probleminhas foram crescendo, foram trazendo outros problemas e hoje se tornou um problema grande que precisa de ajuda. Ou até mesmo, né, declarações na internet, Instagram, que você pensa que aquele casal está maravilhosamente bem, mas na verdade está vivendo uma grande ilusão, porque está vivendo de aparência, aparência é ilusão. A gente precisa ser, você precisa ser aquilo que você é. Independente se você está na sua casa, se você está na igreja, se você está no seu trabalho, você tem que ter uma personalidade constante. Você não pode estar mudando, né?
Você tem que ser aquilo que você é. Se você está bem, você está bem. Se você está com problema, você precisa dizer. Né? Às vezes é preciso sentar a dois. Porque quando a gente começa a deixar para depois, já não vou nem mais brigar por causa disso. Aí é que o problema vai lá. Porque você deixou enraizar. E aquela raiz vai se transformar numa planta muito feia. E é justamente isso, né? A aparência. Às vezes não discutir, não ter mais um diálogo no relacionamento. Não ter mais uma comunicação, porque a comunicação é muito importante. Então, tem algo que está te machucando, que está te entristecendo? Senta com a pessoa. Senta com o seu marido, senta com a sua esposa, conversa. Não deixa a situação piorar, não. Não vive de aparência, não. Porque a aparência, em algum momento, né, ela vai se desgastar. Amém. E o terceiro caminho, que é o que a gente busca, e o que a gente deseja, o que a gente quer, é que quando o casamento apresentar problema, os cônjuges, né, eles enfrentem seus problemas pessoais e escolha inteligentemente construir um casamento feliz a partir do já existente. Aí eu lembro até de um conselho que eu recebi uma vez do pastor Gessival. Vou mandar um abraço ao pastor Gessival, sua esposa. Ele disse o seguinte: irmão, antes de casar, a gente fala para os jovens, abra o olho. Depois que casa, que vem com os problemas para cá, que não abriu o olho lá atrás, aí vem com os problemas depois que casa, ele disse que aconselha assim, feche o olho agora. Por que fecha o olho? Porque não vai mais divorciar. Agora vai ter que pegar os problemas e resolver. Não existe mais essa questão de se divorciar. Aí vai ter que enfrentar os problemas. Tem um doutor aqui, doutor David Mace, um renomado conselheiro matrimonial. Ele diz o seguinte, que não existe casamentos infelizes, apenas cônjuges imaturos. Então, a jornada em direção ao matrimônio ideal é a jornada da imaturidade ao amadurecimento. Eu vejo muito hoje casais, e até casais já com certo tempo de casado, e eu fico observando os conflitos, né, que eles passam assim, e eu observo que eles são casados, mas muitas vezes querem ter a vida de solteiro. Eles não entenderam ainda que eles estão casados, que agora a realidade dele é outra. Ou seja, tem que deixar de ser imaturo, amadurecer. Agora você é uma pessoa casada, ou seja, é uma pessoa responsável. Tem que ter responsabilidade. Aí quando vem os filhos, mais responsabilidade ainda. Que agora você é um pai de família. Não pode viver mais de qualquer jeito, como solteirão. Tem que agora se revestir dessa responsabilidade para cuidar da sua família. É aquele comprometimento total que as partes têm que ter para que o casamento dê certo. Amém? Amém. Quinto ponto, divórcio. Parece fácil, mas não é. Em nossos dias, as pessoas tendem a acolher o divórcio como sendo socialmente aceitável. Estatísticas recentes revelam que 38% de todas as primeiras núpcias terminam em divórcio, e nenhuma igreja está imune a tais estatísticas. As estatísticas afirmam também que um segundo matrimônio tem quase o dobro da probabilidade de fracassar quanto o primeiro. Ou seja, é aquela pessoa que foge do problema pelo divórcio, casa de novo, e esse novo casamento, os problemas vão retornar duplicados, e aí tem o dobro de chance de se separar novamente. E a pessoa fica sempre pulando de relação em relação, buscando encontrar a relação perfeita, onde o problema está nela própria, que não busca fazer dar certo esse casamento. Muitos são os fatores que contribuíram para o aumento do índice de divórcio nos últimos anos. Aí eu listei alguns aqui. Primeiro, o que eu falei no início, divórcios facilitados, né, com esse desmembramento do Estado com a igreja. O Estado é laico, é o que a gente ouve falar hoje. O Estado é laico. E aí o casamento caiu por terra. O casamento virou uma instituição hoje para o Estado pouco significante. E aí qualquer coisinha chegou lá, o juiz hoje nem pergunta por que quer separar. Na verdade, nem tem mais juiz. A pessoa chega em qualquer lugar hoje e faz um divórcio com muita facilidade. Não se há mais aquela preocupação em tentar resgatar
aquele casamento, de entender que ali foi algo sagrado. Ali é uma família. E quando esse casamento é desfeito, isso tem consequências desastrosas, irreversíveis, não só para o casal, mas para a família. Quando envolve filhos, os filhos têm problemas, isso tem pesquisas já que provam isso. Então não há uma preocupação mais da sociedade em si, né? A sociedade ela se tornou muito permissiva, e nós sabemos que o direito, né, tem um direito consuetudinário, tem países, inclusive, que usam o direito como os costumes da sociedade. Ele pega o direito desses costumes. E o costume influencia muito nos direitos. Então, como uma sociedade, como Jesus falou, uma sociedade perversa e adúltera. Né? Jesus chamou aquela geração lá, perversa e adúltera. Então, é claro que as instituições de Deus, e uma delas o casamento, a família, vão ficando um pouco esquecidas e sendo colocadas em segundo plano. Né? Então, o primeiro fator que aumenta os divórcios hoje é isso, o divórcio facilitado. Segundo, é um declínio na vida familiar. Então, hoje não se tem mais um tempo de você sentar em casa com sua família para fazer uma oração, para fazer uma refeição, para falar de Deus, para falar de Jesus, para ouvir a vida de cada um, como é que foi o dia, para dar uma palavra, saber como é que as crianças foram na escola, saber como é que o marido foi no trabalho, saber como é que a esposa passou o dia. Não se tem mais esse momento. O lar se tornou apenas um posto de abastecimento. Isso. E com a tecnologia, né, hoje em dia, eu acho que tem aplicativo para tudo. Vai ter um aplicativo daqui a pouco que vai querer criar seu filho por você. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Um aplicativo que queira viver por você. Você não vai ter mais trabalho para nada. Porque ter uma família não é que dê trabalho, mas a gente tem nossas obrigações, né? E às vezes falta no relacionamento esse tempo para os filhos, esse tempo de falar de Deus para as crianças, de ensinar as crianças a orar. A primeira instituição é onde? Em casa. A nossa casa é a igreja. Nós estamos com os nossos filhos, a gente precisa ensinar nossos filhos a orar. Nossos filhos precisam comungar da nossa mesma fé. Aí, quando você não ensina isso para o seu filho, o que é que vai acontecer depois, quando ele se tornar adolescente? Ele vai fazer o que ele quer. Ele não vai mais seguir os princípios de Jesus. Logo, ele vai sair da igreja, né, porque você deixou ele lá livre, para ele fazer o que ele quiser. Então, essa é uma das falhas que acontece comumente também nas famílias, porque deixa a vida espiritual também, né, dos seus filhos correr frouxa. A gente precisa estar fiscalizando, ver o que o seu filho está olhando, ver o que o seu filho está assistindo, ver com que seu filho está conversando, participar ativamente da vida do seu filho, contar uma história antes de dormir, falar de Jesus antes de dormir, orar antes de almoçar. Tudo isso a gente precisa fazer, né? E é isso que está acontecendo. Os lares, às vezes, né, só existe mesmo a casa ali, porque o lar é um local de amor, é um local de aconchego. Mas muitos lares se tornam casas, só o espaço físico, onde a pessoa vai lá, almoça, às vezes não existe nem mais uma comunicação, o pai não fala com o filho, o marido não fala com a esposa, vivem de aparência, se dão bem só da porta para fora, porque dentro de casa pega fogo. Então, a gente precisa, né, voltar os nossos corações para Deus, porque só Ele para fazer a transformação na nossa vida. E a gente precisa estar com o nosso coração aberto para essa transformação acontecer, porque só assim nós seremos verdadeiramente felizes no amor, felizes na família, felizes com os nossos amigos à nossa volta, só com a presença do Senhor. Amém. E são várias coisas, né, que tiram hoje esse momento espiritual no lar. Vamos chamar assim de momento espiritual. Às vezes até o trabalho. O trabalho é algo muito bom nas nossas vidas, a gente depende do trabalho. Mas não pode deixar que algo bom tire algo melhor ainda, que é esse momento com a família. Certo? E várias outras coisas, como Lorena falou aqui, né? Distrações, a mídia, redes sociais, tanta coisa hoje. E a gente precisa resgatar esses momentos. O lar precisa voltar a ser, na verdade, nossa primeira igreja. A gente não pode deixar para vir para a igreja aqui se reabastecer espiritualmente.
A gente tem que vir do nosso lar já forte e aqui continuar na comunhão com os irmãos, certo? Outro problema também que gera divórcio é casamentos prematuros, né? Com a ausência do treino adequado. Aqui nós temos o curso de noivos, aqui que já é algo bom, que a gente faz aqui para os jovens que querem se casar. A gente passa um pouquinho da nossa experiência, como alguém mais velho, que já viveu algumas coisas, né? E a gente também traz a palavra de Deus aqui, para mostrar um pouquinho para esses jovens aqui, algo sobre o casamento, um preparo. Então, quando isso não acontece, há uma probabilidade muito maior desses casais lá na frente enfrentar problemas, né, porque não receberam uma palavra, um direcionamento. Então, isso também aumenta o número de divórcios, os casamentos prematuros e com falta de treino. E outro ponto que aumenta o divórcio é o próprio declínio da nossa sociedade atual. Como eu falei, uma sociedade muito permissiva, uma sociedade sem princípios. Hoje a gente vive numa geração onde o ódio tomou conta dos corações, a maldade, né? Então a gente não vê assim o Espírito de Deus atuando hoje. Não há uma busca pelo Espírito de Deus. A gente precisa voltar, né, a buscar de fato, de todo o coração, né, buscar o Espírito Santo de Deus. E para a gente encerrar, eu queria falar da união ideal, como alcançá-la, exemplos e influências. Então, eu queria voltar com a frase que a gente começou no início, né, do nosso estudo aqui, que o casamento é a completa dedicação da pessoa para alcançar um estilo de vida completo. Amém? Então, é preciso que cada integrante, né, dessa família, ele se comprometa com esse casamento. E a gente chama hoje, vocês que estão assistindo a gente, vamos nos comprometer com o nosso casamento. Não é pensar em divórcio, não é pensar em viver de aparência, como a gente falou aqui, não. É buscar realmente fazer a vontade de Deus, adorar a Deus. E uma das melhores formas de adorar a Deus é com seu casamento, com sua família. Quando você tem um casamento que vai influenciar o meio onde você vive, o meio onde você está, isso é adorar a Deus, é pregar o Evangelho. E isso vai falar mais do que muitos sermões, ministrações, palavras. O exemplo do seu casamento, um casamento estruturado, um casamento firmado em Jesus Cristo, vai falar mais, vai evangelizar mais as famílias, as pessoas, do que 1000 sermões que você pregue para ela. Então a gente precisa cuidar da nossa família, buscar a ajuda de Deus, buscar a ajuda dos nossos líderes, dos nossos amigos, né, porque Deus usa essas pessoas também para nos orientar. A gente precisa buscar. Na menor suspeita de problema, tem que procurar ajuda. Esquecer essa conversa que, eu sou líder, então eu não posso ter problema. Não, todo mundo tem problema sim. E nós somos igreja para isso, porque a igreja é um corpo. E a gente precisa estar conectado, um ajudando o outro. Amém? E eu queria falar para você, meu irmão, minha irmã, que se você falou, né, dessa palavrinha divórcio, afaste essa palavra da sua vida, afaste essa palavra da sua casa e nunca mais, no nome de Jesus, utilize essa palavra como uma forma de ameaça dentro do seu lar. Fale coisas positivas, fale coisas bonitas, coisas que agradem a pessoa que está ao seu lado, mas nunca mais fale em divórcio. É isso que eu te peço nessa noite, porque isso veio agora ao meu coração. Então, para você agora que está me assistindo, que essa palavrinha, saia da sua casa, saia da sua mente, no nome de Jesus. Amém. Amém. E para a gente fechar aqui, eu queria ler aqui mais 2 pontos. Primeiro, as pessoas estão desacreditadas quanto à instituição casamento. Fato. Elas não acreditam mais em argumentos lógicos quanto à importância e beleza do casamento. Elas precisam de exemplo vivo e real. Então, não adianta mais a gente querer convencer com Bíblia, com o que está escrito, a essas pessoas. A gente tem que mostrar para elas a nossa vida. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é isso. Então, as pessoas que estão desacreditadas no casamento precisam ver na nossa igreja casamentos sólidos, casamentos felizes.
E nós podemos prestar uma contribuição importante e singular dentro do nosso círculo de amizades. Se o nosso lar é feliz, podemos influenciar diretamente nossos amigos e até mesmo o provável casamento dos nossos filhos. Você já pensou nisso? Que o seu casamento ele pode influenciar na vida espiritual dos seus filhos? Isso é muito forte. E como eu falei, né, essa vida no casamento, num casamento verdadeiro, um casamento feliz, um casamento debaixo da bênção de Deus, um casamento estruturado, ele vai evangelizar todos à sua volta, só com o exemplo do seu casamento. Um casamento feliz, consequentemente, ele vai, nessa família, fazer com que os filhos sejam obedientes aos pais. Um casamento estruturado faz com que os filhos sejam obedientes aos pais. Porque o que é que acontece com os filhos hoje? Eles são rebeldes, eles têm vários problemas, se envolvem com drogas. Por quê? Problema no casamento. Problema no casamento. Então, se o casamento está ok, a família ela recebe, né, essa unção. Os filhos recebem essa unção. E quando os filhos recebem essa unção, você tem uma família modelo ali, uma família nos moldes de Deus, isso vai impactar sua família, vai impactar o meio onde você vive, e todo lugar que você chegar, essa unção vai ser derramada sobre as pessoas. Amém? Então eu queria nesse momento que você em casa fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração. Aleluia. Louvem a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, do mar, das fontes das águas, o Senhor criou todas as coisas, meu Deus. E o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que é em Cristo Jesus. Muito obrigado por hoje nós termos nossa família. Casamento, meu Deus, ele requer um esforço de cada um de nós. Mas sabemos que nós não estamos sozinhos nesse trabalho, não. Que o Teu Espírito Santo ele se faz presente no nosso meio. E o Espírito Santo, o Seu Espírito Santo é o maior elo que nos une, meu Pai, no matrimônio. Portanto, que nós possamos contar com Sua ajuda nas dificuldades. Que o Senhor venha nos ensinar onde estamos falhando. Que o Senhor venha quebrar dentro de nós o orgulho, para que possamos pedir desculpa, perdão, quando for o caso, quando for necessário. Para que possamos nos dedicar mais a fazer com que esse casamento, essa família dê certo em nome de Jesus. Para que a Tua unção possa ser, meu Pai, derramada sobre nosso lar, sobre as nossas vidas. E a cada dia o Senhor venha nos ensinar como tratar o nosso cônjuge. Que nós possamos colocar sempre ele na frente dos nossos interesses. Que possamos deixar esse sentimento egoísta de lado e possamos viver, meu Deus, de forma que Te agrada, para que nossa família, meu Deus, esteja sempre no Teu altar, em nome de Jesus. Isso é o que Te pedimos hoje, meu Deus, que as famílias, o Senhor olhe com carinho para cada uma delas, meu Deus. Vivemos um momento difícil, um momento onde há uma enfermidade assolando aí, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito está nos auxiliando, meu Deus, em tudo. E que o casamento estruturado, um casamento feliz, tem poder até para vencer essa doença, meu Deus. Porque quando o casamento ele está no altar de Deus, a família está no altar de Deus, até as enfermidades eu tenho certeza que ele tem poder para curar. Faz uma blindagem na família ali que nada pega, meu Deus. Então eu creio nisso. Então que o Senhor nessa noite possa abençoar todas as famílias que nos assistem, meu Deus. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, meu Pai, a cada um, em nome de Jesus. Amém.